considerando o argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir. Caso o argumento apresentado seja válido, a proposição C será verdadeira. Não necessariamente, quando nós temos um argumento válido, a conclusão ela é verdadeira. Ela pode ser falsa. E eu vou mostrar quando que isso acontece. Na definição de argumento lógico, nós vamos unir aqui essas premissas, P1, P2 e P3, através de conjunção, e vamos levar a uma conclusão através de um condicional. Eu posso ter várias premissas, não só 3, eu posso ter N premissas. Só que o resultado dessa proposição composta, para que o meu argumento seja válido, ele tem que ser verdadeiro. E não necessariamente a conclusão tem que ser verdadeira para que eu tenha um condicional verdadeiro. Quando nós temos uma proposição do tipo condicional, se P, então Q, a tabela verdade me diz o seguinte, ó, considerando aqui as duas proposições, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso, olha só o que acontece no meu condicional entre essas proposições. Verdadeiro, aqui eu vou ter falso, a única possibilidade de ser falso. Opa, aqui é o nosso Q, tá? E aqui vai ser verdadeiro e verdadeiro. Então, eu tenho 3 situações que podem me levar a um argumento válido, a um resultado verdadeiro. Se eu tiver aqui verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro na composição das premissas e verdadeiro na conclusão, gera um resultado verdadeiro. Tudo bem. Se eu tiver falso com verdadeiro, gera um resultado verdadeiro. E se eu tiver ambas falsas, e aí é onde entra aqui a ideia, né? O caso o argumento apresentado seja válida, a proposição C será verdadeira? Não, ela pode ser falsa. Eu teria a segunda parte falsa, se eu tiver aqui a primeira parte falsa, se isso aqui for falso, e a segunda parte, que é a minha conclusão, for falsa, o resultado lógico daqui é verdadeiro, e aí o meu argumento é válido. Então, nesse caso, eu não posso dizer que a proposição C necessariamente será verdadeira, porque eu tenho a possibilidade dela ser falsa, e aí eu tenho um argumento válido. Essa é uma questão que ela é mais teórica. A próxima questão, a questão 42, eu vou mostrar que essa proposição aí, que esse argumento, aliás, ele é um argumento inválido. Considerando o argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir. O argumento apresentado não é válido. Então, para que a gente faça essa questão, eu vou lembrar primeiro o que é um argumento e o que é um argumento ser válido ou inválido. Quando nós temos um argumento, nós temos a união das premissas, nesse caso aqui são 3, P1 com P2 com P3, levando aqui a uma conclusão. Se o resultado dessa proposição composta, formado pela conjunção entre as premissas, seguida aqui de um condicional que te leva à conclusão, for verdadeiro, nós temos um argumento válido. Como eu tenho uma proposição do tipo condicional, eu vou montar a tabela verdade. Proposição P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso. Aqui eu vou ter falso com verdadeiro e aqui eu vou ter falso com falso. Resultado lógico aqui do meu condicional, ele vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, a única linha que vai me levar aqui a um argumento inválido é se eu tiver a primeira parte verdadeira, se eu tiver essa conjunção verdadeira e a minha conclusão for falsa, o meu argumento é inválido. Nas outras opções, eu vou ter aqui um argumento válido. Então, qual é o teste que eu vou estar utilizando? Eu vou estar utilizando aqui o teste de ter as minhas premissas verdadeiras, todas elas verdadeiras, levando a uma conclusão que tem que ser verdadeira. Então, se eu tenho as minhas premissas todas verdadeiras, a minha conclusão deve ser verdadeira para que eu tenha um argumento válido. E aí nós vamos encontrar o valor lógico dessa proposição aqui, certo? Como eu estou considerando todas as premissas verdadeiras, a fiscalização foi deficiente, é verdadeiro. Então, eu já coloco um Vzinho aqui. Se a fiscalização foi deficiente, aqui eu já sei o valor lógico, então eu vou colocar em cima, ó, essa proposição eu sei que é verdadeira. Para que eu tenha esse condicional da minha premissa 1 verdadeiro, eu preciso que isso aqui seja verdadeiro. Porque se eu colocar um falso, o resultado lógico é falso. E como eu preciso de todas as premissas sendo verdadeiras, aqui eu obrigo a ter um resultado, né, em falhas construtivas corrigidas como verdadeiro. Vou usar esse valor lógico agora aqui. As falhas construtivas foram corrigidas. Só que aqui é a negação do que eu tenho. Aqui eu tenho que não foram. E aqui eu tenho que foram. Então, isso aqui vai ser falso. Aí eu vou entrar numa situação, tá, que vai ser bem delicada. Por quê? Porque se essa proposição ela é falsa,
os mutuários não tiveram prejuízos, tanto faz ser verdadeiro ou falso. Ó. Quando você tem uma proposição onde o teu antecedente, né, do tipo condicional, o teu antecedente é falso, independente do consequente ser verdadeiro ou falso, o resultado dela vai ser verdadeiro. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu não consigo determinar qual é o valor lógico dessa proposição. Eu não consigo determinar qual é o valor lógico dos mutuários não tiveram prejuízo, se vai ser verdadeiro ou falso, no caso, que é a mesma proposição daqui. Claro que ali só é a negação. Então, essa proposição, ela fica indefinida. Quando eu tenho uma proposição indefinida, o meu argumento também vai ser considerado inválido. Então, nesse caso, eu vou ter aqui o item certo. Então, só recapitulando, quando eu tenho aqui um argumento, eu vou unir todas as premissas através de conjunção, que vai me levar a uma conclusão. Se o resultado dessa proposição composta for verdadeiro, meu argumento é válido. Se ele for falso, meu argumento é inválido. E outro detalhe aqui, quando eu tenho um argumento válido, não necessariamente a minha conclusão tem que ser verdadeira, ela pode ser falsa. Por que ela pode ser falsa? Porque se eu tiver a primeira parte falsa e a segunda parte falsa no condicional, então imagine isso aqui falso e a tua conclusão também falsa. Qual seria o resultado lógico? Seria verdadeiro. Então, o argumento ser válido não necessariamente decorre de uma conclusão verdadeira, mas a gente pode usar esse teste, onde eu considero todas as premissas verdadeiras e aí sim, obrigatoriamente, eu preciso ter uma conclusão verdadeira para poder ter um argumento válido. Então, isso aí é uma forma de testar. Eu poderia testar também considerando a minha conclusão falsa, que também daria o resultado sendo o mesmo, que esse argumento é inválido. Então, a alternativa correta da questão é que o item é um item certo. Julgue o item a seguir relativos a raciocínio lógico. Suponha que seja válida a seguinte proposição. Então, como nós estamos considerando a proposição como válida, aqui vai ter que ser verdadeiro, né? O nosso argumento é válido. Temos a proposição P, que é uma proposição do tipo condicional. Temos aqui um sim então. E nós temos três proposições que compõem essa proposição composta. Aldo não tem o número de CPF, né? Se Aldo não tem o número de CPF, então ele não pode viajar. E esse nem aqui dá para a gente transformar em e não. Vai ficar melhor de entender a questão. E não pode abrir uma empresa. Nessa situação, se Aldo não pode abrir uma empresa, então ele já obteve o seu número de CPF. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa proposição aqui e nós vamos considerar ela verdadeira. E para que esse argumento ele seja válido, essa segunda parte ela tem que ser verdadeira também. Ela não pode ser falsa. Por quê? Se ela for falsa, o resultado lógico desse condicional vai ser falso e o argumento é inválido. Então, preciso que ela seja verdadeira, considerando o nosso teste. Aqui em cima eu vou considerar a tabela verdade de uma proposição do tipo condicional e de uma conjunção, porque eu tenho aqui uma conjunção. P e Q, e aqui eu vou ter um se P, então Q. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Resultados lógicos na tabela verdade. Verdadeiro, falso, falso e falso. E aqui eu vou ter verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aí, qual é o primeiro teste? Eu vou pegar essa proposição, e eu estou considerando aqui como verdadeira, certo? Para o meu argumento ser válido, eu vou ter que encontrar essa outra também verdadeira. Se eu não encontrar ela verdadeira, meu argumento não é válido. Então, considerando ela verdadeira, quando eu olho para cá, não pode abrir uma empresa, vai ser falso. Aí, quais são as consequências disso aqui na minha questão? Se aqui é falso e aqui é uma conjunção, mesmo que eu não saiba o valor lógico dessa proposição, quando eu juntar essas duas, o resultado lógico vai ser falso. Então, eu vou ter um condicional onde a segunda parte do meu condicional vai ser falsa. Então, ou eu tenho essa opção ou essa. Se considerar a primeira parte verdadeira, se eu vier aqui e colocar verdadeiro, o que acontece? O resultado lógico vai ficar falso e o meu argumento ficaria inválido. Se eu vier aqui e colocar um V, aí eu vou ficar com verdadeiro, falso, resultado lógico falso. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que considerar que essa proposição ela é falsa, porque aí eu vou ter falso com falso, gerando lá no meu condicional resultado verdadeiro, argumento válido. Sabendo que Aldo não tem um número de CPF é falso, o que eu concluo? Eu concluo que ele já obteve sim seu número de CPF, isso aqui é verdadeiro, e consequentemente verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro, no meu condicional, gera um resultado lógico verdadeiro,
e o meu argumento é válido, nesse caso, nessa situação, se Aldo pode abrir uma empresa, então ele já obteve seu número CPF, é um item que está correto. Considere a seguinte proposição. Ele dá aqui uma proposição P. Se a vegetação está seca e sobre ela cai uma faísca, então ocorre um incêndio. Normalmente a banca Sebrasp ela omite aqui esse então, mas nós temos aqui um condicional, um se então. Temos aqui o nosso se então, temos aqui uma conjunção, temos um i fazendo a conexão entre essas duas proposições simples aqui. Essa proposição eu vou estar chamando de proposição A, essa segunda proposição eu vou chamar de B, e aqui nós temos uma terceira proposição que vai ser a nossa proposição C. Com relação à proposição apresentada, julgue o item seguinte. Então, ele me dá aqui um item para a gente dizer se ele está certo ou errado. Se a proposição, a vegetação está seca, for falsa, então ele está me dando aqui a primeira parte nesse condicional, essa proposição A, ele está dizendo, olha, se isso aqui for falso, é uma proposição falsa, a proposição P será verdadeira independentemente dos valores lógicos das demais proposições simples que constitui a proposição P. Então, ele está dizendo o seguinte, não importa o valor que você coloca aqui para o B, nem para o C. Se você considerar essa proposição A como falsa, o restante aqui vai gerar para nós uma proposição verdadeira. Como que a gente faz esse teste? A gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou considerar aqui uma conjunção, que é um I, certo? Vou fazer a tabela verdade. Proposição P, proposição Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, e aqui eu vou ter falso com falso, certo? E aqui eu vou fazer a minha conjunção, P e Q, e aqui eu vou fazer o meu condicional entre essas proposições, verdadeiro, falso, 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 e aqui vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Olha só que interessante. Quando nós temos uma conjunção e uma das proposições é falsa, o resultado dessa conjunção ele vai ser falso. Então, se eu tiver a primeira parte falsa, não importa o que eu coloco na segunda parte. Se eu colocar verdadeiro ou falso, o resultado lógico é falso. Então, o que eu concluo daqui? Eu concluo que, independente do valor que eu coloco no B, essa primeira parte aqui ela vai ser falsa. Beleza, independente do valor que eu coloco em B. Quando eu vou analisar aqui com relação à minha condicional, o meu se então, quando a primeira parte do meu condicional é falsa, independente do valor lógico que eu coloco na proposição, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Então, se eu já sei que isso tudo aqui gera para nós uma proposição falsa, não importa se eu coloco verdadeiro ou se eu coloco falso aqui, o resultado lógico dessa proposição vai ser sim verdadeiro, então esse item é um item que está certo. Independente dos valores lógicos que eu coloco aqui e aqui, o resultado lógico da proposição vai ser verdadeiro se eu considerar essa parte aqui falsa. Porque falso com qualquer coisa gera um resultado lógico falso. E quando eu tenho um condicional, qualquer condicional que a primeira parte dele é falsa, gera um resultado lógico verdadeiro. A alternativa correta aqui vai ser que o item está certo. Considere a seguinte proposição. Então, a banca me dá uma proposição, que é a proposição P, uma proposição composta, que diz o seguinte: se a vegetação está seca e sobre ela cai uma faísca, então ocorre um incêndio. Mesmo ela não colocando aqui o então, aqui é uma proposição composta. Eu vou colocar ele aqui só para reforçar. Então, temos aqui uma proposição do tipo condicional e aqui nós temos uma conjunção. Vou chamar aqui de proposição A, aqui de proposição B e aqui de proposição C, e vou colocar os conectivos. Aqui nós temos uma conjunção e aqui nós temos o nosso condicional. Essas duas aqui ficam entre parênteses. Com relação à proposição apresentada, julgue o item seguinte. Se a proposição P e seu consequente forem verdadeiros, então ele está dizendo o seguinte, olha, a proposição composta completa é verdadeira e essa proposição aqui, que é o consequente, que é o que fica depois do então, é chamado de consequente, vai ser verdadeiro. O que fica antes é chamado de antecedente. Então, a proposição, a vegetação está seca, será necessariamente verdadeira. Então, o que ele está garantindo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, se tua proposição composta for verdadeira e tua proposição C for verdadeira, essa daqui necessariamente é verdadeira. E isso aqui é que a gente vai ter que demonstrar se é verdadeiro ou não. Como nessa questão nós temos aqui uma conjunção e um condicional, eu vou fazer a tabela verdade dos dois. Colocamos aqui duas proposições quaisquer, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso.
Resultado lógico na minha conjunção. Verdadeiro, falso, falso e falso. Resultado lógico no meu condicional, eu vou ter aqui verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Como eu já tenho algumas informações, eu vou usar essas informações na minha tabela. Ele está dizendo que a minha proposição composta vai ser verdadeira. Então, eu tenho que ter o meu condicional verdadeiro. Tenho aqui 3 possibilidades. Essa daqui não pode ser, eu posso eliminar. Outra coisa que eu vou saber, que eu sei, né? Vou saber não, que eu sei da questão, é que essa segunda parte aqui, ela é verdadeira. Então, olhando aqui para a segunda parte do meu condicional, ou eu vou ter aqui a primeira linha, ou eu vou ter a terceira linha, certo? Porque a segunda parte é verdadeira. Então, vou eliminar isso aqui também. Aí, o que acontece? Como a segunda parte aqui ela é verdadeira, independente dessa primeira parte, que vai ser justamente a composição aqui, essa parte todinha, o resultado lógico dela tanto faz ser verdadeiro ou ele ser falso. Como a segunda parte é verdadeira, a minha proposição fica verdadeira. Então, o valor que eu vou ter aqui para essa proposição é indiferente. Ele pode ser verdadeiro, ele pode ser falso, não importa qual é o valor que eu vou colocar aqui. Por quê? Porque o resultado lógico dessa conjunção, ele pouco importa para que eu tenha aqui minha proposição composta do tipo condicional verdadeira, quando a segunda parte também é verdadeira. Então, se esses dois são verdadeiros, automaticamente a minha proposição ela vai ter um valor lógico verdadeiro, independente dessas duas proposições que eu vou ter aqui na minha conjunção. Então, a alternativa correta nessa questão, eu vou ter aqui como item errado. Por que ele fica errado? Porque ele falou que necessariamente essa proposição ela tem que ser verdadeira. E ela pode ser falsa. Se essa proposição for falsa, olha só o que acontece. Ah, eu não sei isso aqui. Tudo bem, não sei, mas na minha conjunção, vou voltar aqui um pouquinho, ó, na minha conjunção, quando eu tenho uma proposição que é falsa, ou ambas, o resultado lógico é falso. Então, beleza, se a minha proposição aqui for falsa, se ela puder ser falsa, o resultado lógico dessas duas, quando eu junto, independente de não saber o do B, é falso. E falso com verdadeiro, num condicional, falso com verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Então, nesse caso aqui, ela não é necessariamente verdadeira, podemos marcar o item como errado. Considere verdadeira a seguinte proposição. Então, essa proposição é verdadeira, eu já vou colocar aqui um Vzinho para a gente lembrar que a proposição vai ser considerada verdadeira. Se Fábio compareceu a todas as aulas e estudou, então ele foi aprovado. Nós temos aqui um condicional, temos um se então e temos também uma conjunção, temos um i. Supondo-se que Fábio não tenha sido aprovado, então essa suposição ela vai ser uma suposição verdadeira, nós vamos utilizar essa informação. É correto concluir que. Esse é correto concluir que a banca está querendo saber é qual dessas alternativas apresenta um valor lógico verdadeiro. Então, nós vamos montar aqui a tabela verdade da proposição do tipo condicional e também da conjunção. Então, colocamos aqui duas proposições quaisquer, P e Q, fazemos a conjunção entre essas proposições e fazemos a condicional entre essas proposições. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e eu vou ter aqui falso com falso. O resultado lógico na nossa conjunção, verdadeiro, falso, falso e falso. E o resultado lógico aqui no meu condicional vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Aí eu vou analisar o que eu já tenho. Primeira informação que eu tenho é que a minha proposição composta ela é verdadeira. Então, ou vai estar aqui na nossa primeira linha, na terceira ou na quarta linha. Não pode essa daqui. O que significa isso? Significa que eu não posso ter essa segunda parte. Deixa eu colocar aqui outra cor na caneta. Essa segunda parte aqui falsa e essa primeira parte verdadeira. Porque se eu ficar com verdadeiro, então falso, o resultado lógico é falso. Então isso aqui não pode acontecer. Como a questão está me dando aqui que ele não tenha sido aprovado, isso aqui é a minha verdade, quando eu olho para cá, ó, ele foi aprovado, isso aqui é falso. Porque eu sei que ele não foi aprovado. Supondo-se que Fábio não tenha sido aprovado, então isso aqui vai ser falso, obrigando a eu ter nessa primeira parte do meu condicional, e quando eu falo primeira parte, são todas essas proposições que estão aqui, todo esse pacote, ele tem que ser falso. Para que eu tenha falso na primeira parte do meu condicional, no meu antecedente, e falso também no meu consequente, gerando o resultado lógico verdadeiro.
Como a questão quer saber o que é correto, e eu sei que essa proposição ela é falsa, para que uma proposição falsa fique verdadeira, o que nós fazemos? A negação. Então, eu vou ter que pegar todo esse pacote aqui. Fábio compareceu a todas as aulas e estudou, e aplicar uma negação. Então, vou fazer uma negação lógica nessa proposição, e aí ela vai passar a ser verdadeira. O que eu vou fazer nesse caso? Vou apagar tudo isso aqui. Tudo que eu preciso saber aqui eu vou deixar exposto. Isso aqui eu não preciso saber mais agora. Eu só preciso conseguir fazer a negação dessa proposição e procurar nas alternativas qual que vai ser essa negação. Como eu tenho aqui uma proposição do tipo conjunção, lembra o seguinte, ó, tendo duas proposições P e Q, quando nós fazemos a negação, o que acontece com ela? Eu vou ficar com não P ou não Q. Vou negar ambas as proposições e trocar esse I pelo OU. Vou começar fazendo essa substituição. Fazendo a negação, meu I vai virar um OU. Então, eu já sei que nas minhas respostas, eu tenho que ter o OU em uma delas, né? Para poder ser a minha resposta correta. Vou fazer a negação aqui. Não estudou, certo? E aqui, nesse caso, eu vou ter que lembrar de um detalhe. Aqui eu tenho uma proposição que é chamada de proposição categórica. Eu tenho um todo. E a negação do todo vai ser aqui ou algum mais o não, ou eu vou ter aqui um existe mais o não, ou eu vou ter um pelo menos um. Pelo menos um também mais o não. Então, olhando aqui nas nossas opções, o que eu vou fazer com esse todas aqui? Eu vou colocar aqui, Fábio não compareceu, troca aqui o todas aqui, ó, por pelo menos uma das aulas, ou não estudou. Então, a minha resposta, ela vai ter que ter essa seguinte estrutura. Ele não compareceu a pelo menos uma das aulas, ou não estudou. Só que nas alternativas, note o que nós temos aqui. Primeiro, nós temos o NEM. Na letra A, o NEM significa e não. Então, como aqui é o I, já está fora, porque eu preciso do OU. Na letra B, eu tenho um OU, só que aqui ele coloca não estudou, tudo bem. Outro detalhe aqui é que eu tenho um OU. Então, quando nós temos duas proposições, P ou Q, isso aqui é equivalente a Q ou P. Se eu inverter a ordem, não vai mudar nada. Então, beleza. O não estudou está corretinho, isso aqui, certo? Não estudou. O ou seria aqui o nosso conectivo. E aqui ele colocou que não compareceu a nenhuma das aulas. E a negação do todo não vai ser o nenhum. Vai ser o pelo menos um, ou existe um, ou uma combinação aqui desses quantificadores existenciais. Então, isso aqui também está fora. Esse nenhum aqui matou a alternativa. Agora aqui ele coloca que estudou. E a gente já sabe que ele não estudou. Para poder ficar correto, eu tenho que fazer a negação. Então, esse aqui também está fora. E aqui ele usa também o mais, que seria o I. Outra forma de observar que esse item está errado, a letra C. Agora, vamos aqui para a letra D. Não estudou, confere. O OU, confere também. E não compareceu a alguma, ou algumas, né? No caso aqui, alguma das aulas. Então, a alternativa correta que faz a negação dessa proposição aqui, que é falsa, fazendo a negação dessa proposição que é falsa, eu obtenho esse resultado. Fábio não compareceu a pelo menos uma, ou não estudou. No caso, a questão aqui ele coloca a alguma, no caso, alguma das aulas. Também vai ser a mesma coisa, porque é um quantificador existencial. Nós vamos encontrar a alternativa correta aqui na letra D. Olhando a letra E, ele coloca que estudou, e a gente já viu também que não estudou, então eliminamos a alternativa correta, letra D. As proposições P, Q e R a seguir constituem as premissas de um argumento. Então, temos aqui a proposição P, proposição Q e proposição R. Aqui constitui as premissas de um argumento. Com base nessas informações, com relação à lógica argumentativa, assinale a opção que apresenta uma conclusão que torna esse argumento válido. Aí nós vamos ter que revisar um pouquinho o que vem a ser aqui o argumento válido. O argumento válido é quando eu tenho aqui um condicional entre as premissas unidas através de uma conjunção. Então, eu vou ter aqui várias premissas, essas premissas unidas através dessa conjunção que te levam a uma conclusão. Como aqui nesse caso eu tenho uma proposição do tipo condicional, certo? Para que esse argumento seja válido, o resultado lógico aqui tem que ser
verdadeiro. Verdadeiro. Como eu tenho uma proposição do tipo condicional, para que ele seja verdadeiro, eu tenho várias possibilidades. Então, note que quando nós montamos aqui a tabela verdade de um condicional, duas proposições unidas, né, de forma condicional, eu vou ter verdadeiro com verdadeiro gera verdadeiro, teria um argumento válido. Verdadeiro com falso gera falso, esse argumento seria inválido. Falso com verdadeiro gera verdadeiro, válido também. E falso com falso gera um resultado verdadeiro, também seria válido. Então, todas as vezes que a gente faz esse condicional e o resultado lógico é verdadeiro, eu considero ele como válido. Aí, dentro da nossa resolução, existem as técnicas que nós vamos aplicar. Nesse caso, eu vou considerar verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Eu vou testar aqui, considerando todas as premissas verdadeiras, no caso P, unido aqui com Q, unido com R, levando a uma conclusão. Se todas as premissas forem verdadeiras, o resultado lógico aqui é verdadeiro, e a minha conclusão, nesse caso, tem que ser verdadeira. Então, teria essa situação. E isso seria o nosso primeiro teste. Então, fazendo dessa forma, João não falou com voz baixa, eu considero aqui verdadeiro. Quando eu analiso essa proposição aqui, João falou com voz baixa, ela se torna falsa. E aí, como eu tenho um condicional, um se então, eu vou consultar a minha tabela. Quando eu tenho a segunda parte do meu condicional falso e o meu resultado lógico ele é verdadeiro, a primeira parte tem que ser falsa. Então, essa primeira parte, João mentiu, é uma proposição lógica que a gente vai colocar o resultado aqui como sendo falso. Falso com falso, no meu condicional, gera um resultado lógico verdadeiro. Agora eu vou pegar essa informação, João falou com voz baixa, e vou analisar aqui em cima. João falou com voz baixa, é uma proposição que eu sei que vai ser falsa. Tudo bem, só que eu fiquei aqui com uma situação onde tem duas proposições que eu desconheço o valor lógico. Então, obrigatoriamente, para poder avaliar se eu tenho aqui um argumento válido ou não, eu preciso saber do valor lógico dessas proposições, certo? Para poder avaliar. Então, não tem como eu colocar como alternativa correta de cara ou a letra A ou a letra B, porque só tem uma proposição. E eu preciso das demais aqui. Essas aqui eu ainda não sei o valor lógico. Como eu tenho aqui três alternativas que vão me dar aqui as possibilidades, eu vou olhar aqui a alternativa de letra C. João gesticulou muito, seria essa proposição aqui, certo? E João transportou carga irregular, que seria essa. É uma possibilidade para teste? A gente pode testar utilizando as técnicas aqui para verificar se o argumento é válido ou não. A letra D, João falou com voz baixa e então João transportou carga irregular. Essa aqui não pode ser, eu vou mostrar por que não pode ser. Porque essa proposição aqui eu tenho o valor lógico, João falou com voz baixa. Aqui na letra D eu teria como descobrir esse valor lógico de João transportou com carga irregular. No caso seria essa, mas essa daqui eu não teria o valor lógico. Eu não teria como fazer a avaliação de forma correta. Então nesse caso, ou vai ser a letra C ou vai ser a letra E. E aí qual técnica a gente vai utilizar para responder essa questão? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a técnica da conclusão falsa. Lembrando que a parte de argumentação lógica existe as técnicas corretas para serem aplicadas. Considerando aqui a minha conclusão falsa, uma das minhas ou mais de uma premissas tem que ser falsa. Então nós já temos essa daqui verdadeira, ok. Essa daqui verdadeira, ok. E aí eu vou observar aqui qual dessas aqui, considerando falsa, letra C, e falsa, a letra E, vai gerar aqui uma premissa que é falsa. Então, quando eu considero a letra C falsa, o que eu estou dizendo implicitamente? Eu estou dizendo o seguinte, e por que a gente usa essa técnica? Porque se eu considerar falsa, eu só tenho uma possibilidade para as proposições simples. Se eu considerar verdadeira, eu vou ter mais possibilidades. Então, a gente testa pelo falso. O falso aqui vai garantir que aqui é verdadeiro e vai garantir que aqui é falso. Então, João gesticulou muito, é verdade. Eu venho aqui e substituo isso aqui como uma verdade. E João transportou carga irregular, é falso. Então, eu vou colocar aqui, ó. João transportou carga irregular, falso. E agora eu analiso se o resultado dessa proposição ele vai ficar realmente falso. Se ele ficar, nós temos o argumento válido utilizando a letra C. Então, olhando aqui, ó, quando a gente faz esse ou, essa proposição composta aqui me gera um resultado verdadeiro.
falso ou verdadeiro vai gerar o resultado verdadeiro. Eu estou com isso aqui, ó, falso ou verdadeiro. Qual é o meu valor lógico? Verdadeiro. Esse valor lógico que eu vou utilizar com F vai me gerar que tipo de valor lógico? Falso na primeira parte. João transportou carga irregular é uma proposição que é falsa. A composição dessas duas é verdadeira. O resultado lógico é verdadeiro, não fica falso. E se isso aqui ficar falso, ficar verdadeiro, com esses valores lógicos, a minha proposição aqui não dá um argumento válido, porque fica VF, fica inválido. E eu preciso lembrar que eu tenho que ter todos os valores lógicos. Então não vai ser a letra C. Eu não consigo testar aqui com a letra C e encontrar um argumento válido. Agora eu vou testar com a letra E. João não gesticulou muito, é verdadeiro. E João não transportou carga irregular. Isso aqui vai ser falso. Quando eu substituir esses valores lógicos, o meu resultado lógico tem que ficar falso para poder a técnica gerar um argumento válido. Tá? Isso aqui precisa ser falso aqui no antecedente. Então, substituindo os valores lógicos, João não gesticulou muito. João não gesticulou muito. Então, isso aqui é verdadeiro. Esse aqui passa a ser falso. João gesticulou muito. Viram a proposição falsa, que eu estou testando literalmente usando os valores lógicos. E aqui, João transportou carga irregular. Aqui o não é falso, então esse aqui é verdadeiro. Beleza, como eu tenho um ou, eu tenho uma conjunção. Tem uma conjunção entre essas duas proposições, e o resultado lógico disso aqui vai ser o quê? Falso ou falso gera o resultado lógico falso. Ótimo. Beleza, então a partir de agora eu vou estar utilizando aqui essa proposição composta, resultado falso. Verdadeiro com falso gera o quê? Gera falso, e aí sim eu tenho um argumento válido. Por quê? Porque uma das minhas proposições, eu vou apagar tudo aqui, agora eu vou colocar só o que a gente precisa. Ó. Aqui, usando a letra E, fica verdadeiro, falso ou falso. Aqui o meu condicional. Aqui eu vou ter verdadeiro aqui nessa primeira proposição. Aqui fica falso e falso. E note que quando a gente utiliza esses valores lógicos, utilizando aqui a proposição E, aqui eu tenho verdadeiro, aqui eu tenho falso. Então, o resultado das três premissas, P, I, Q e R, o resultado aqui é falso, e o resultado da minha conclusão, que é a letra E, também é falso. Então, juntando essas três proposições, eu vou ter o seguinte: falso para a letra P, que é o nosso teste, verdadeiro para a letra Q, verdadeiro para a letra R. Então, falso, verdadeiro e, aqui no caso, verdadeiro, gerando a minha conclusão, que eu estou utilizando a letra E, que é uma conclusão falsa. O resultado lógico dessa conjunção é falso. Falso, então falso, gera um resultado lógico verdadeiro, então é um argumento válido. Uma questão um tanto complexa, precisa de bastante conhecimento, mas se você treinar realmente, se você fizer certinho, estudar bastante a parte de tabela verdade, quando você for aplicar aqui na parte de argumentação lógica, com certeza você vai acertar as questões. A alternativa correta aqui se encontra na letra E. Eu espero que você tenha compreendido. Eu tentei explicar aqui da melhor forma possível. É uma questão que requer um conhecimento prévio. Considere as proposições lógicas P e Q a seguir a respeito de um condômino chamado Marcos. Então, temos aqui duas proposições, proposição P e proposição Q. Tendo como referência essas proposições, julgue o item a seguir. Mesmo que sejam verdadeiras as proposições P e Q, não se pode afirmar que Marcos não tem direito a receber os benefícios providos pela associação de moradores de seu condomínio. Então, como que nós podemos resolver esse tipo de questão? Vamos considerar essas duas proposições verdadeiras. Então, aqui eu já sei que vai ser verdadeira para poder a gente fazer esse teste aqui, se a gente não consegue realmente afirmar que o Marcos não tem direito a receber esses benefícios. Então, aqui na minha proposição Q, eu tenho uma conjunção, eu tenho um I, esse mais representa aqui um I, e eu tenho aqui um condicional, um sim então, que é uma proposição do tipo condicional. Então, o que eu vou começar fazendo nessa questão? Tabela verdade. Então, vou montar aqui a tabela verdade, duas proposições, P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Para a minha conjunção, o nosso P e Q, eu vou ter verdadeiro, falso, falso e falso.
E para minha, no caso aqui do meu condicional, para o meu se então, se P então Q vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, nesse caso, eu vou estar analisando o seguinte. Primeiro, eu vou pegar a minha conjunção, que é essa proposição que é verdadeira. Então, eu vou ter aqui valor lógico dessas duas proposições simples. Então, eu já estou garantindo aqui que o Marcos não figura no quadro de associados e que ele está com os pagamentos em dia. São duas proposições que eu já consegui o valor lógico. Então, aqui vai ser verdadeiro e aqui vai ser verdadeiro, para que eu tenha uma conjunção verdadeira. Bom, beleza. Agora eu vou pegar essas informações e vou substituir aqui no meu condicional. Note que nesse condicional eu tenho também uma conjunção, eu tenho um i. Então já tem a tabela verdade, vai dar para a gente usar tranquilamente. Marcos figura no quadro de associados. Marcos figura no quadro de associados. É uma informação falsa, porque eu estou vendo aqui que é verdade que ele não figura. Aqui nós temos uma conjunção, é o nosso i. Está com os pagamentos em dia. Está com os pagamentos em dia é verdadeiro. Então, tudo bem. Só que eu não tenho informação sobre ele ter direito a receber os benefícios providos pela Associação de Moradores, que é justamente o checkmate aqui da nossa questão. Essa informação, eu vou até colocar ela de laranja, eu vou ter que saber aqui se eu consigo dizer se ela é verdadeira ou falsa. Se eu não conseguir julgar, é justamente isso aqui, não se pode afirmar. Então, vamos lá. Considerando aqui que eu tenho falso e verdadeiro, qual é o valor lógico que eu vou ter aqui dessa conjunção? Vou pegar o valor lógico dessa conjunção e vou encontrar um resultado lógico, falso e verdadeiro, o resultado lógico é falso. Então, beleza, meu condicional vai ficar entre falso, então alguma coisa que eu não sei, mas eu tenho que garantir que isso aqui é verdade, certo? Essa proposição aqui eu não sei, essa que eu pintei de laranja, se ela é verdadeira ou falsa. Mas, independente do valor lógico dela, agora eu vou estar olhando aqui apenas para o meu condicional. Meu condicional, quando eu tenho a primeira parte falsa, vou até riscar aqui a minha conjunção, só para a gente não confundir. Quando eu tenho a primeira parte falsa, independente da segunda parte ser verdadeira ou falsa, o resultado lógico é verdadeiro. Por isso, eu não consigo definir se ele tem direito a receber os benefícios providos pela Associação de Moradores de seu condomínio ou não. Logo, o meu item está correto. Eu não posso afirmar que ele tem ou que ele não tem esse direito. Item correto, podemos marcar. Se a informação todas as casas das ruas A e B foram visitadas é falsa, então nesse caso, o que a banca está querendo? Ela está querendo a negação dessa proposição, porque se você tem uma proposição falsa e você faz a negação dessa proposição, ela passa a ser verdadeira. Então, fazendo a negação dessa proposição, nós vamos encontrar a nossa resposta correta. O que eu tenho que saber agora para conseguir fazer essa negação? Identificar se eu tenho uma proposição simples ou composta, proposição simples ou proposição composta. Nesse caso, eu tenho uma proposição composta. Como é que você sabe que é uma proposição composta, professor? Porque aqui tem um i, eu tenho um conectivo. Então, eu tenho uma proposição que eu vou chamar de P, tenho um conectivo que é o nosso i, a conjunção, e eu vou ter aqui uma proposição Q. Então, tendo essa proposição P e Q, como que a gente faz a negação de uma conjunção? Nós vamos negar essa proposição da seguinte forma: negamos ambas as proposições e substituímos o i pelo ou. Então, sabendo disso, nós já podemos eliminar algumas coisas aqui dentro do texto. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu tenho que ter um ou para poder ter a minha negação. Então, ou vai ser aqui a letra A, que tem um ou vai ser a letra B, ou vai ser a letra E. As demais já estão erradas. Por que estão erradas? Porque elas têm um i. Certo? Ele manteve o i aqui, na letra C, e manteve o i na letra D. Tudo bem, essas duas não podem ser nossas respostas corretas. Só que aqui, nesse caso dessa questão, nós temos um tipo de proposição especial, certo? Eu tenho as proposições normais, mas nesse caso nós temos proposições categóricas. E o que classifica uma proposição como categórica? O que faz nós podermos saber se essa proposição ela é uma proposição normal ou categórica? A presença de quantificadores. Quem são os quantificadores? Eu vou ter os quantificadores universal, que vai ser o todo e o nenhum, e os quantificadores existenciais. Nesse caso, a presença dessa palavra aqui, todas, garante que eu tenho uma proposição categórica, e aí eu vou precisar saber fazer a negação desse quantificador. Para fazer a negação do todo, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse quantificador universal afirmativo, o todo é, certo? Ou todas as casas aqui foram visitadas,
por um algum, pelo menos um, ou um existe, acrescido aqui do não. Então, olhando para as minhas alternativas, o que eu vou fazer agora? Antes de ir para a resolução, eu vou ter que lembrar, olha, meu todo tem que passar a ser o algum, pelo menos um existe, mais o não. Como aqui na letra A, olha só o que eu vou eliminar. Na letra A eu tenho todo, ele manteve, não foi feito negação a uma, trocou o todo por todo? Não, o todo tem que virar um existe um, pelo menos um aqui também. Então, essa letra A está fora, já não é meu objeto de análise, está fora. Ou vai ser a letra B, ou vai ser a letra E. Na letra E ele manteve também o todo, ó. Note que manteve, então está fora, sobrou aqui apenas a letra A. Agora eu vou a letra B, aliás. Eu vou ter que verificar se realmente foi feito essa substituição. Substituiu o todo aqui por algum, mais o não. Só que ele quebrou essa proposição da seguinte forma. Todas as casas, no caso, todas as casas da rua A foram visitadas e todas as casas da rua B foram visitadas. Aqui está juntos. Todas as casas das ruas A e B foram visitadas. Dá para a gente quebrar aqui nas duas proposições certinho. E aí eu coloco que alguma casa da rua A não foi visitada. Fiz a negação dessa proposição P. Troquei aqui o I pelo OU, tudo bem. E a negação da proposição Q vai ser alguma casa da rua B não foi visitada. Portanto, a alternativa correta da questão se encontra aqui, sem sombra de dúvidas, na letra B. Em um distrito policial, estão lotados 30 agentes para policiamento ostensivo. Acerca do tempo de serviço desses agentes, como policiais, sabe-se que, primeiro, 6 deles têm mais de 5 anos de serviço, segundo, 12 deles têm entre 2 e 10 anos de serviço e terceiro, 16 deles têm menos de 2 anos de serviço. A negação de algum agente que trabalha no distrito policial tem tipo sanguíneo igual a O negativo é. Note que não tem relação nenhuma essa pergunta com o que foi dito até agora, né? Essa parte aqui não tem nenhuma relação. Ele quer a negação do algum. A negação do algum, nós aprendemos, tá? O algum, ele é um quantificador, certo? É um quantificador lógico. Esse quantificador lógico caracteriza essa proposição como uma proposição categórica e para fazer a negação desse quantificador, a negação do algum seria aqui o nenhum. Só que o nenhum, ele não vai aparecer nessa questão. Por quê? Porque o nenhum, ele pode ser escrito como todo não. Então, tem essas duas formas de a gente fazer a negação. Olhando aqui nas alternativas, como é que a gente vai fazer a análise? Bom, eu tenho que fazer aqui a negação do algum. A negação do algum tem que ser aqui um quantificador universal, pode ser o nenhum e pode ser o todo não. Note que aqui na letra B ele manteve o algum, então essa letra B aqui está fora. Eu vou marcar de amarelo todas as alternativas que estão fora por algum motivo que eu vou citar aqui. Na letra A, ela vai estar fora por quê? Porque ele criou aqui um tipo sanguíneo novo. O tipo sanguíneo que nós estamos falando é o O negativo e não o O positivo. Então, tudo que está falando aqui sobre o O positivo também está fora. Então, esse aqui vai estar fora e esse aqui também, a letra A está fora. Sobraram aí duas alternativas. A alternativa de letra C e a alternativa de letra E. Note que nas duas, né, em ambas, existe o todo e as frases vão ser bem parecidas. Todo agente que trabalha no distrito policial tem tipo sanguíneo diferente. Então, aqui, ó, o todo não, nesse caso, ficou como todo e diferente. Para fazer a negação desse igual, ele utilizou aqui o não, tá? Quando a gente coloca todo não, é todo, realmente aqui na frase a gente coloca o todo aqui, ó. Todo agente que trabalha no distrito policial tem tipo sanguíneo. Aí, no caso, o não aqui, ó. Não igual é o quê? Diferente de O negativo. Então, nossa alternativa correta, ela se encontra aqui na letra C. Na letra D, ele coloca que seria igual. Ele não muda nada, ele só faz a substituição do algum pelo todo, mas nós precisamos fazer esse não. E quando colocamos aqui não igual corresponde ao quê? A diferente, por isso a alternativa correta nessa questão é a letra C.